moldado pela esperança. Creio que esta é a mensagem que 2 Tessalonicenses traz ao Filho de Deus em Cristo, à Igreja de Jesus Cristo. Vamos pensar sobre este tema, olhando esta carta do apóstolo Paulo à igreja na cidade de Tessalônica, na Grécia. Moldado pela esperança. O apóstolo Paulo escreve 2 cartas a esta igreja que temos na Bíblia, no Novo Testamento. E esta segunda carta ele escreve por uma necessidade em particular, que um ensino distorcido sobre a volta de Cristo, verdade cristã sim, mas um ensino distorcido havia provocado comportamentos errados, também equivocados entre aqueles crentes em Cristo naquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve esta carta para explicar o que a esperança da volta de Jesus Cristo deve fazer em nós, que certamente não era muito do que estava acontecendo naquela igreja. 2 Tessalonicenses, carta então à igreja em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade até hoje na Grécia. Tive a oportunidade de visitar, uma bela cidade hoje, e naquela época já uma cidade de relativa importância. O apóstolo Paulo esteve ali, pregou o evangelho, ouviram os tessalonicenses pela primeira vez o evangelho, ali então no primeiro século. Visita essa missionária apostólica narrada no livro de Atos, no Novo Testamento. E uma igreja surgiu ali então, por causa da pregação do evangelho que Paulo realizou ali. E à distância ele acompanha e ouve sobre os problemas daquela igreja e escreve esta carta para corrigir. Vamos ler a palavra de Deus hoje em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 1 a 7. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versos de 1 a 7. E no verso 1 nós temos então aqui o remetente, Paulo, Silvano e Timóteo, e aí o endereço, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. E em seguida a saudação. A vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora então, uma palavra de ação de graças e oração que o apóstolo Paulo faz. Versos 3 a 7, a nossa leitura. Ouçamos a palavra de Deus. Que cada coração agora receba com alegria a palavra do Senhor. Diz assim: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Palavra de Deus mais uma vez para a bênção no seu coração, começando com o verso 3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isto é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus
e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino, do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. O desenho animado antigo do tempo meu de infância tinha por nome, dois nomes aliás em inglês, Leap e Hardy. Era um leão e uma hiena. O leão era um otimista incorrigível. E a hiena era uma pessimista incorrigível. Dois amigos, viramundo, iam de cidade em cidade. Depois de aventura numa cidade, partiam para outra, e no caminho, a viagem era longa, surgia fome, sede, etc., cansaço chegava, e começavam a pensar, então, sobre a nova cidade. Claro que a Hardy, a hiena pessimista, sempre esperava o pior, e o leão Leap sempre esperava o melhor. No otimismo dele, ele acabava enfiando os pés pelas mãos e entrava em todo tipo de problema. E Hardy, no seu pessimismo, também acabava enfrentando problemas. Pessimismo errado, otimismo errado, complicações. Algo parecido pode acontecer com o crente em Jesus Cristo. Pessimismo pode tomar conta. A hora é difícil, o tempo é adverso, o mundo não tem nada a ver com Deus e andar com Deus, não tem nada a ver com a nova vida em Cristo Jesus. E o crente anda contra o mundo e o tempo todo ele sente que ele está contra a enxurrada e pode isto levar ao desânimo. Há também o otimismo equivocado que o crente pode ter e acabar também entrando em problemas, inclusive na sua vida cristã espiritual. Isto aconteceu nesta igreja em Tessalônica, um otimismo errado, isto é, em relação à manifestação final do poder de Deus em Cristo Jesus, o fim dos tempos, e então o fechar da cortina da história da humanidade, e então o erradicar do mal tão real e grave neste mundo que nos afeta de tantas formas. E aí estava acontecendo isto naquela igreja de Tessalônica, e então problemas surgiam. Uma das coisas que eles entendiam, capítulo 2, nós vamos ver depois, dá-nos a entender que eles devem ter recebido uma carta. Talvez alguém, de forma falsa, usando o nome do apóstolo Paulo, com algumas instruções sobre a vinda de Cristo, ou talvez uma carta de alguém que tinha alguma influência, mas com ensino errado, e tudo transparece que esse ensino falava da vinda de Cristo imediata, no sentido, isto é, está chegando amanhã, depois, a semana que vem, ou o ano que vem no máximo. E então, eles começaram a viver de uma forma totalmente errada. O otimismo errado. Não entenderam como é que deveria ser o otimismo, a esperança que nós temos em Jesus Cristo. E quando nós olhamos esse texto, então, nós somos ensinados, somos orientados, somos guiados, mas somos também exortados, animados, inspirados à esperança da justiça por vir. Na esperança da justiça por vir. A esperança é necessária. Nós somos moldados pela esperança. O ser humano insiste em viver porque ele tem esperança. Se ele não tiver esperança, ele deixa de viver, ele não consegue viver mais. É-nos dito que podemos chegar até 70 dias sem água, 70 dias sem água, talvez por aí, 70 dias sem alimentos, 10 dias sem água no máximo, 6 minutos sem ar. Mas sem esperança não se vive nem um minuto. Essa é a grande verdade. Alguns podem, pela sua condição física privilegiada, chegar a essas, já há registros disso, mas casos extremados, 70 dias sem alimento, até 10 dias sem água, coisa rara, porque em geral não se aguenta tanto,
mas fala-se em 6 minutos sem ar para não haver um dano maior ao corpo humano. Mas sem esperança não vamos a lugar nenhum. Nós caímos, nós nos exaurimos imediatamente. O ser humano é movido pela esperança. O que você está esperando? Todo mundo aqui está esperando algo. O ser humano vive pela esperança. Desde a adolescência, desde a infância, e vai esperando, esperando, esperando. Na infância, algumas esperanças de repercussão menor, esperanças infantis, não é? Talvez o aniversário está chegando, vou ganhar aquele presente. Talvez o Natal está chegando, vou ganhar aquele presente. Eu me lembro de uma vez quando meu pai disse para mim, vamos dar uma limpada nesse quintal, porque o Natal está chegando. Eu creio que era fim de setembro. Eu falei, ele ficou maluco. Como que está chegando? E na visão dele de adulto, o tempo corria diferente. Fim de setembro, o Natal estava para chegar. Na minha visão de criança havia uma eternidade. E eu estava aguardando ansiosamente. E pela minha ansiedade o tempo ficava então mais longo ainda. Esperança de criança. Depois vinha as de adulto, não é? Entrando na fase adulta vem aquelas esperanças que já conhecemos. A esperança da faculdade, a esperança da carteira de motorista. Quando eu tiver aquela carteira de motorista, ninguém vai poder mais comigo. O dia que eu me formar, aí vocês vão ver, acabou essa faculdade. Primeiro a ansiedade para entrar, depois a ansiedade para sair da faculdade. Chega de depender dos meus pais, vou ter meu emprego, meu dinheiro, ninguém vai dizer nada mais para mim. Serei o senhor dos meus destinos. O dia que eu casar, hein? O dia que eu arrumar o namorado, a namorada. Bem, nós vamos correndo de esperança a esperança, até que depois sobra só a esperança da aposentadoria, e depois sobra não sei o que mais. De qualquer forma, nós vamos. O problema com essas esperanças é que elas são pequenas. Nenhuma delas permanece ou resolve. Nós precisamos de uma esperança maior. E a palavra de Deus em Cristo Jesus nos fala de uma esperança maior. Uma esperança que justifica a vida, que justifica o viver mesmo no mundo em desordem de tribulação, de perturbação, de tantos contratempos. Aliás, se formos realistas o suficiente, se tivermos coragem para isto, e tivermos então coragem para sermos honestos com a nossa própria pessoa, e fizermos a soma das adversidades, das dores, do sofrimento, dos contratempos, e fizermos a soma daquilo que nos dá prazer, haveremos de ver que o prazer e a alegria saem perdendo neste mundo. A farda do viver é muito, muito difícil e grande. É um mundo de dificuldades. E o ser humano precisa de esperança para viver. Então há aquelas típicas, e quando não há essas, ele cria alguma coisa. Há todo tipo de paliativo no ar. Há uma indústria se enriquecendo com paliativos para ajudar o ser humano a empurrar a vida. As drogas, do lado ilegítimo, ilegal, são um desses. Por isso que cresce o fenômeno delas. Porque a dor é muito grande, o vazio é muito grande. Não há como se viver, se suportar esta vida aqui. Preciso esperança. Mas acima de tudo, então, um mundo em desordem e tribulação. Particularmente para o crente em Jesus Cristo, há dores extras. Essa é a grande verdade. Os crentes aqui em Tessalônica estavam vivendo as suas dificuldades. Por isso fala o verso 6 e 7, em Deus há de retribuir e dar alívio. Porque o texto fala que eles estavam atravessando tribulações, estavam enfrentando perseguições. O mundo não estava dizendo muito bem, vocês cristãos. Parabéns a vocês. Uma salva de palmas do mundo para esse discípulo de Cristo Jesus. Pelo que ele crê, pela forma que ele vive. Vamos encorajá-lo a fazer isso? Não. Você não está recebendo isso no seu trabalho, nem na sua parentela, com certeza. O mundo é contra Cristo. Claro, há um Cristo inventado e criado para satisfazer as conveniências humanas, mas não tem nada a ver com o Cristo realmente relevante e significativo das Escrituras, que mexe com as estruturas do mundo e do ser humano, do indivíduo. Esse não. Vamos criar um outro.
Então, o ser humano vive no mundo mau e o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, a igreja, enfrenta dificuldades. Não fique surpreso se nós passarmos por tribulações. Tribulações como crentes e tribulações mesmo que não sejamos crentes. Um mundo de incertezas, um mundo de dificuldades. Mas a Bíblia diz que há esperança porque há uma justiça por vir. As coisas haverão de ser aplainadas, as coisas haverão de ser colocadas no seu devido lugar. Nós, por exemplo, estamos vendo um espetáculo de moralidade na nossa sociedade hoje. Há espetáculos de moralidade de muitas formas, mas há um em particular aí, que é o escândalo financeiro da chamada ação Lava Jato. E apenas para exemplificar, aí estão pessoas que fizeram os maiores roubos da história desse país. Justiça está trabalhando de forma exaustiva e é difícil chegar à justiça. Há tantos caminhos, empecilhos, e etc, etc. E talvez se chegue a alguma justiça. Mas a que justiça há de se chegar? Será que haverá justiça para todos os envolvidos? E mesmo que todos os envolvidos recebam a justiça, será que será justiça plena, exaustiva? Vai fazer jus ao que aconteceu? Não. Eu creio que nenhuma das duas coisas. Mas não só nisto. Em nenhum lugar, não somente aqui neste caso, em nenhum lugar, nenhuma situação do mundo isto acontece. A justiça humana existe e deve existir, mas é pequena, é falível, é insuficiente. Ou há uma justiça plena e um dia Deus coloca as coisas no lugar, ou esta vida é um absurdo, não faz sentido nenhum. Mas a Bíblia diz, em tantos lugares, mas aqui nesse texto, no verso 7, Deus há de retribuir, há de dar alívio, quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus atos poderosos. Glória a Deus por isto. Meu irmão, há um acerto, há uma direção. As coisas não estão jogadas aí ao léu. Deus é o Senhor da história. E o que Ele começou em Cristo Jesus, Ele haverá de completar. Então, a justiça por vir é parte da nossa grande esperança, abençoada esperança. Ou esta, ou então não sobra nada. Os esforços do humanismo em nada tem dado e fracassa cada dia. O ser humano, independente de Deus, colocado no centro, no lugar de Deus, com todo o seu conhecimento, acha que haverá de resolver todos os problemas do mundo. Ainda ontem eu escutava o debate dos pré-candidatos do Partido Democrata Americano à presidência dos Estados Unidos. E como eles falam como se eles pudessem resolver todos os problemas do mundo. A essa altura, qualquer bom observador já estaria convencido que o ser humano não vai conseguir fazer isto. Estou dizendo que não devemos continuar lutando por aquilo que é correto neste mundo, que as pessoas que lutam por isso estão perdendo tempo. Não, há um lugar para isto. Mas quando a prepotência humana pensa que ele, o ser humano, sozinho, sem Deus, há de trazer tudo ao lugar devido e aplanar tudo, sem Deus, na sabedoria humana, autônoma de Deus, é um absurdo. A Bíblia diz que isso não vai acontecer. Somente na intervenção divina em Cristo Jesus. Isto poderá acontecer quando Ele for revelado lá dos céus, com seus atos poderosos. O poder humano não pode fazer isto. Esperança da justiça por vir. Então o crente em Jesus Cristo é moldado por essa esperança da justiça por vir. Esperança da justiça por vir. Graças a Deus por isto. Nós olhamos para a vida, os problemas, as dificuldades, os contratempos, e a oposição, inclusive, à nossa fé, e o mal que corre solto e cresce no mundo, com muita esperança, porque há uma justiça por vir. Esperança da justiça por vir, que é precedida da tribulação. Não se esqueça disto. Cuidado com a pregação do otimismo distorcido relacionado à fé cristã. Aconteceu isto lá no primeiro século entre os tessalonicenses.
em relação à realização dessa justiça de forma imediata, marcando data, etc., quem sabe, ou dando data aproximada e dizendo, daqui tanto tempo isso acontece, muitas vezes na boa intenção, na ansiedade, e se vasculha a Bíblia criando sistemas escatológicos e tentando chegar bem perto de alguém dizer isto aqui e aquilo. Mas mesmo que não seja relacionado à escatologia, isto é as últimas coisas. Há esse otimismo também de que tudo vai ficar de repente certo e correto nas nossas vidas e não haverá mais tribulação nem perturbação. A televisão está cheia, o rádio está cheio dessa pregação. E dá resultado, financeiro inclusive. E o ser humano quer ouvir isto. Mas, meus irmãos, nós precisamos da verdade e não de ideias distorcidas que nos agradam. Nós vamos construir nossas vidas e a nossa fé em cima da realidade e da verdade bíblica, e não em cima de pressuposições ingênuas que distorcem inclusive as escrituras sagradas. Os nossos irmãos do primeiro século passaram por tribulações e perseguições, diz o verso 4, em todas as tribulações e perseguições que estão sofrendo. Não pense, meu irmão, que você é um privilegiado, que só os outros crentes de outras épocas é que haveriam de passar por tribulações. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, frase de Jesus Cristo. Venha à nossa igreja, dê 10 dízimos e você vai ver que não há mais problemas. Marketing em cima da fé. Meu irmão, espere por tribulação. A justiça há de vir. Sim, esperança que molda o nosso coração, mas que é precedida de tempos de tribulação. A esperança da justiça por vir deve ser aguardada em comunhão. Paulo diz sobre eles, com muita alegria, a fé, diz no verso 3, a fé de vocês cresce. E muito aumenta o amor de todos vocês uns com os outros. Meu irmão, tempos difíceis, desafio, o mal está aí, nós sentimos a pressão dele, nós que queremos viver a vida em Cristo Jesus. O mundo é injusto, o mundo é terrível, há tanta incerteza no ar. Precisamos ficar juntos, e juntos sermos nutridos na esperança da justiça por vir. A fé deles crescia, diz Paulo, mas ao mesmo tempo aumentava o amor. As duas coisas são interligadas. Já ouviu falar de gente que diz que tem uma fé muito forte e não tem nenhum envolvimento com a igreja, o mal aparece na igreja, não tem nenhum compromisso com a igreja. Não entendeu? As duas coisas vão juntas. Quando eu ando perto de Cristo, eu conheço as verdades da palavra e cresço nelas e ando com elas, encho meu coração delas, também há de surgir um crescer, um aumentar do meu amor junto com os irmãos. Esta comunhão em Cristo, a grande família do Senhor. Esperança da justiça por vir que deve ser aguardada em comunhão. Eles estavam fazendo isto, o apóstolo Paulo bate palmas. Parabéns. Me alegram em ver isto em vocês. É o que deve acontecer na igreja. É o que a palavra aprova, é o que deve acontecer na minha vida e na sua vida. E quando nós nos afastamos e o mundo é terrível, e há tanta injustiça, e há tanta perseguição, nós haveremos ainda sentir falta da igreja e nos sentirmos fracos longe da igreja. Esperança da justiça por vir, deve ser aguardada em comunhão, esperança da justiça por vir, que justifica a persistência. Por que continuar? Se a coisa é tão terrível, não faz nenhum sentido perseverar e continuar, se esse estado de domínio do mal será para sempre. E o mal tem a última palavra. Então, chega, é causa perdida. Não, diz o apóstolo Paulo, ele diz, pela perseverança e fé demonstrada por vocês. Se nós temos a esperança da justiça por vir, então justifica a nossa persistência, nossa perseverança. Continua, meu irmão. Continua. Continua porque há uma justiça por vir. Não deixe nada tirar você do seu ritmo, do seu caminho, do seu andar com Deus. Há
Ame a justiça. O mal, o diabo e o mundo não terão a última palavra. Esperança da justiça por vir. Ela nos conduz a um viver que inspira os outros. Se eu realmente tenho a esperança da justiça por vir, e vivo nessa persistência, e eu aguardo nesta comunhão, o que acontece? Acontece que o meu viver passa a ser uma inspiração para os outros, diz o verso 4. Nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus. O apóstolo Paulo, como apóstolo, visitava as igrejas, pregava em cidades, anunciava o evangelho, pessoas se convertiam, igrejas eram estabelecidas, e ele ia para outra igreja, mas também depois ele passava muitas vezes visitando as igrejas. E o que ele está dizendo aqui é que a notícia do comportamento dos tessalonicenses era algo que nas igrejas, nas outras igrejas, trazia ali uma alegria, gloriavam-se neles. Quando eu então vivo uma vida, a esperança da justiça por vir, uma vida moldada por essa esperança, minha vida há de ser uma inspiração para os outros. Você está inspirando os outros, meu irmão, minha irmã, ou você está desanimando os outros? Quem é você? As pessoas estão lhe observando. Goste ou não, você está sendo observado. E o que é que você está causando em quem lhe observa na comunhão em Cristo Jesus? Aliás, nesses dias nós não precisamos de ninguém entre o povo de Deus nos desanimando. Chega o que o mundo está fazendo. Nós precisamos do irmão, uma irmã ao nosso lado que nos inspira. Alguém que diga, mostre e demonstre que é moldado pela esperança, a esperança na justiça por vir. A esperança da justiça por vir, que então concederá a honra do reino a você, ao povo de Deus. Haverá um dia quando então, não mais o reino do mundo e do diabo, mas o reino de Deus, que já está entre nós, mas que então haverá de declarar a seu governo total, erradicando todo o mal. Acontecerá esse dia. É isto que a palavra de Deus nos diz aqui, em tantos lugares, sobre isso Cristo falou. E então a nós será concedido o reino de Deus. Já estamos no reino de Deus hoje, em nossos corações. Mas naquele dia então, quando Cristo vier e todas as coisas serem colocadas em ordem, o nexo entrará na história da humanidade. Esta história desconexa finalmente chegará ao nexo. Aí nós haveremos de ter a honra de adentrar o reino de Deus. Essa justiça que há por vir, nossa esperança, diz a palavra, essa justiça quando chegar, concederá a você a honra do reino. A honra do reino. Verso 5 fala sobre isso. Qual é o desejo de Deus ali? Diz lá o seu desejo, falando do desejo de Deus. O desejo de Deus é que sejam considerados dignos do seu reino. Esperança da justiça por vir. Na poderosa manifestação de Cristo. Verso 6, verso 7. Ou há uma poderosa manifestação de Jesus Cristo, ou não há justiça por vir. Não há outra opção. Não há. Quem poderá trazer a justiça plena e aí então o reino de Deus? Poder humano? Quem? Mas a palavra de Deus nos diz que Ele há de retribuir, Ele ainda há de nos dar o alívio. Quando? O verso 7 diz, quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, numa manjedoura, não mais, com atos seus poderosos.
Jesus veio em humilhação e humildade. Nasceu numa manjedoura. Foi levado à cruz. Nos abriu assim a porta dos céus e através do século convida pecadores a se voltarem para a presença de Deus em arrependimento. Mas diz a palavra que Ele virá outra vez. Não mais para ser pisoteado pelos homens e por poderes humanos, impérios humanos. Ele virá em atos poderosos. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A esperança da justiça por vir é o que molda a sua vida, meu irmão. Pode levantar amanhã, pode sair para trabalhar, pode continuar a sua luta, vale a pena. Deus dirige a história e ela caminha para a vitória plena do seu reino. E tremendo será o poder de Cristo naquele dia. Como precisamos da esperança. Alexander Solzhenitsyn foi aquele escritor, novelista russo, muito conhecido, prêmio Nobel, que amargou alguns anos naqueles campos lá na Rússia durante o poderio comunista, porque ele se opunha ao regime político. Foi levado lá para a Sibéria, aqueles campos de prisão, lugar frio, isolado. Ele escreveu sobre aquela experiência e ele chamava de campos de Gulag. Solzhenitsyn cresceu quando na sua infância dentro da fé cristã, mas depois abandonou. E lá naquele campo de concentração, ele teve a sua experiência de conversão. O grande escritor. E ele conta sobre um dia, depois de 12 horas de trabalhos forçados, naquele frio, mal nutrido. E ele estava ali no meio daquela tarde de inverno, quando já estava escurecendo, no ponto da desistência. E aí sentado, desanimado, sem muita energia, naquele frio intenso. E ao lado dele um outro prisioneiro sentado e quase não havia energia ou disposição para palavras. E o companheiro do lado dele tomou um graveto e no chão de terra desenhou uma cruz, a cruz de Cristo. E Solzhenitsyn fala como que naquele momento o coração dele encontrou outra vez a esperança e então razão para viver no meio daquele inferno. O Cristo que morreu numa cruz em misericórdia por nós, também virá em poder e glória para colocar tudo em ordem e nos levar para o seu reino. Continue a sua luta, meu irmão. Continue a viver a vida com Cristo. Vale a pena. Vamos orar.